me acompanhando nas terças-feiras, e nas terças-feiras nós estamos trazendo a ministração baseada no Evangelho segundo escreveu São Mateus, que é o primeiro dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Os evangelhos têm a finalidade de revelar, de nos esclarecer acerca da vida, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a finalidade precípua do Evangelho do nosso Senhor, dos Evangelhos como um todo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada Evangelho tem um enfoque. Cada Evangelho tem um enfoque. O Evangelho de São Mateus, ele tem um enfoque prioritariamente judaico. Ele tem um enfoque prioritariamente judaico. Ele é direcionado à comunidade cristã judaica, para os judeus. O Evangelho de São Marcos é um evangelho que tem um enfoque direcionado aos romanos. Aos romanos, povo do Império Romano. O Evangelho de São Lucas tem um enfoque direcionado para os gregos, para os que são estruturados na mentalidade da filosofia grega. O Evangelho de São João é um evangelho que possivelmente foi escrito não na mesma época dos sinóticos, dos 3 primeiros. Os 3 primeiros foram escritos com poucos anos de diferença. Provavelmente o de João teria sido escrito já quase 50 anos depois dos fatos ocorridos. É um evangelho que tem a ver com a espiritualidade. Ele tem um enfoque de espiritualidade. O Jesus do Evangelho de João é o Logos divino. Quem teve na aula de teologia entendeu que eu falei do Logos, que é a força vital que produz e que estimula a vida em toda a natureza. Ele é o Logos divino. Então você vê que tem vida na natureza. Essa vida presente em nós e na natureza é o Logos divino. Essa sabedoria, você pode ver que existe uma sabedoria no universo. Não tem uma sabedoria embutida no universo? Tanto é que não precisa ler a Bíblia para entender muitas coisas acerca de Deus. Você observando a própria natureza, ela mesma, em si mesma, nos revela muita sabedoria da própria natureza, do próprio comportamento dos animais. Não tem muitas coisas que os animais fazem, que a gente até explica aqui na mensagem, espiritualiza e aplica para os irmãos? Comportamento da águia, comportamento da pomba, comportamento... Não é assim? A gente não exemplifica pelo comportamento dos animais, das plantas, da natureza. Essa presença dessa sabedoria é o que é revelado no Cristo. É um Cristo transcendente, um Cristo mais espiritualizado. Nos evangelhos sinóticos, o Cristo do evangelho sinótico é o Cristo histórico, real, de carne e osso, que viveu, que empoeirou os pés, que comeu e bebeu com os pecadores. É o Cristo do povão, é isso aí, entendeu? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? E o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, onde nós lemos, a partir do 8, lembra que até o 7 vai o sermão da montanha. Do 5º ao 7 é o sermão do monte, das bem-aventuranças. Não tem assim as mensagens das bem-aventuranças, os ensinos de Cristo, aquela coisa, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. No sermão da montanha ele nos ensinou a orar, ele nos ensinou sobre as
as ocupações da vida, ele nos ensinou sobre o código legal da os mandamentos, né, da nova lei do Novo Testamento, da nova lei, a lei de Cristo está estabelecida no Sermão da Montanha. O que dizia a lei? Eu, porém, vos digo. Não é assim que ele falava? Que ele falou? Não é assim que está escrito? O que diz a lei? Não matarás. Eu, porém, vos digo. O que diz a lei? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. E por aí ele vai. Quer dizer, olha o que diz a lei, agora olha o que eu digo. Ou seja, a lei de Cristo, ela suplanta a própria lei mosaica, a própria lei judaica. Os irmãos entendem isso, amém? Estamos bem por aqui? Mas a partir do capítulo 8 até o capítulo 10, nós teremos Cristo realizando milagres. É um desdobramento, é um fio ininterrupto de 10 milagres, que vai do 8 ao capítulo 10. Uma sequência ininterrupta de 10 milagres. E esses 10 milagres, eles têm a finalidade, eles servem para provar o senhorio, o poderio e a divindade de Cristo. Ele tem a finalidade de provar de maneira cabal, de maneira insofismável, o senhorio de Jesus, a divindade de Cristo. Louvado seja Deus. Então nós temos aqui, ele cura o leproso, que é uma doença incurável. Ele cura a sogra de Pedro de uma febre que estava levando à morte. Ele cura, ele apazigua a tempestade. Então, quando ele chega em Gadara, perceba só, agora o senhorio dele, perceba uma coisa, Jesus está indo na direção de Gadara. A Gadara está do outro lado do Mar da Galileia pelo texto. O texto indica para nós que Gadara está do outro lado, precisa atravessar o mar. Quando ele está, eu suponho, que quando ele está atravessando o Mar da Galileia, para ir para Gadara, quando ele chega no meio do mar, que na verdade todos sabem, é disso que na verdade não é um mar, é um lago. Não é um mar, é um lago. O pastor Evandro já foi lá para aquelas paragens lá. Eu conheço aqui só de ler a Bíblia mesmo, eu nunca fui. Mas só de estudar mesmo. Até hoje eu não tive condições ainda de ir para Israel. Um dia Deus vai preparar para a gente ir. Mas eu preciso dizer para os irmãos, preciso explicar isso, porque a gente chama de Mar da Galileia. E se a gente chama de Mar da Galileia, quando a gente fala da tempestade, a gente logo associa as tempestades violentíssimas que acontecem nos mares e nos oceanos. E eu estou sendo categórico, a partir dos estudos, que as tempestades que acontecem no lago jamais chega à altura da tempestade que acontece nos mares e oceanos. As ondas que o oceano é capaz de erguer, as ondas que o oceano e o mar é capaz de projetar, é incomparavelmente maior do que as ondas que o lago é capaz de fazer, que um rio é capaz de fazer. A força que tem as águas do mar, ela é infinitamente maior do que as ondas, até porque a densidade da água do mar é diferente, é mais fácil. Você pode ver, você boia mais fácil na água doce ou na água salgada? Na água salgada. A água salgada é mais leve. Ela tem menos densidade por causa da presença do sal. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo ou não? Então por que as ondas se erguem? Porque também a água é mais fácil de se mover.
E as águas do lago não é, a não ser, que aqui eu começo, a não ser que exista uma força que não seja propriamente da natureza do próprio mar, do próprio lago, que não seja intrínseca, peculiar do próprio lago, a não ser que as ondas, que as tempestades, que as ondas produzidas no lago não tenham origem no próprio lago, tem origem em outra força. Porque eu quero crer que aquele território chamado Gadara, dominado por poderes satânicos, demoníacos, não queria que Jesus chegasse lá. E quando eles, os poderes de Satanás, aquela legião de demônios, e aí, irmãos, eu tenho respaldo, eu vou me cercar de todo o respaldo bíblico para falar as coisas aqui. Quando eles perceberam que Jesus estava na direção de entrar no território deles, eles levantaram a tempestade no meio do lago, porque eles não queriam que aqueles endemoniados fossem libertos. E Jesus sabia o que estava fazendo. E ele sabia. Por que vocês acham que aquela oposição se levantou daquele jeito? Irmão, tem coisa que é desproporcional. Tem coisa que a natureza não explica. Tem coisa que foge dos parâmetros naturais. Tem coisas que às vezes a gente passa que só pode ser coisa do capeta. É do cão, irmão. Não é coisa normal. Não é uma coisa proporcional. Porque tem assim as forças normais do dia a dia, não tem? Nós não lutamos, nós não enfrentamos a força normal. Nós levanta para trabalhar, a gente corre, a gente luta, a gente vem orar e não sei o quê. Mas tem hora, tem momento. E eu sei que eu estou sendo usado por Deus para falar aqui, que essa oposição não é homem que está fazendo. Não tem origem em coisas humanas e naturais. E por quê? Porque até a natureza, no capítulo 8, a Bíblia diz que a natureza ficou sujeita à vaidade e ao pecado. A Bíblia, em Efésios 2, fala do príncipe da potestade do ar. Príncipe da potestade, ele se refere ao poder maligno que está eivado no mundo, olha só, como príncipe da potestade do ar. Ou seja, os poderes malignos atuam no âmbito da nossa atmosfera. Os poderes malignos estão no ar. Às vezes quem é espiritual sabe que às vezes o clima fica pesado, que o ar fica tenso, que o ar fica rarefeito, asfixiante, tóxico, e às vezes isso tem origem em poderes de Satanás. Eu estou afirmando para vocês que essa tempestade no lago não é uma tempestade comum. Essa oposição, esse impedimento, porque quando ele estava no meio do mar, da Galileia, que não é mar, as ondas levantam a ponto deles se desesperar de forma, mas na mesma, e aqui que eu quero chamar você, na mesma proporção que Satanás se levanta no meio daquele lago, Jesus se revela na sua divindade e com a voz de autoridade ele diz: acalma-te, vento, e cala-te. Louvado seja o nome do Senhor. Essa tempestade que Deus acalma não é uma tempestade natural, mas é uma tempestade espiritual. As dimensões, o que nós vamos entender? Nós vamos entender que as dimensões da natureza e as dimensões espirituais
estão no domínio do Filho de Deus. E aquela legião de demônios potencializou aqueles ventos, instrumentalizou-se através da natureza, porque a natureza tem gente. Irmãos, eu abri um parênteses aqui. Por isso, você não vê que tem gente que idolatra a natureza? Tem que tomar cuidado, irmão. Você não idolatra a natureza, não. Nós adoramos o Criador e não a criatura. Lamassuri me canta lamanai. É pecado idolatrar a natureza. Não existe essa história de mãe natureza, não. Mãe natureza é coisa do capeta, é antibíblico. Tem pessoas que falam, não, vou lá para receber as energias da natureza. Coisas de espíritos que se apropriam dessas filosofias, porque a natureza que você acha linda, que você acha perfeita, que você atribui à criação divina, o duro que é. Essa natureza que as pessoas estão idolatrando, não sei o quê e tal, e exalta a natureza como se fosse, e endeusa a natureza, reverencia a natureza, isso é coisa de pecado, isso é coisa errada. Isso é coisa abominável. Por quê? Porque a natureza, ela está debaixo do tentáculo de Satanás. Você acha que quando... Vem cá. Você acha que quando Jesus, na tentação do deserto, o capeta chegou para ele assim, o Satanás chegou para ele e falou assim, se você me prostrar agora, adorar e me adorar, eu tenho na bandeja para você todos os reinos da terra? Você acha que ele não tinha? Você acha que ele não tem os governos da terra na mão? Você acha que ele não tem a ONU? A maior propagadora dos valores do anticristo nos dias atuais é a ONU. É a ONU. Você não vê? Existe uma agenda globalista. Existe uma agenda globalista que quer impor nas constituições das nações do Ocidente, principalmente do Ocidente, aborto, uso de drogas, ideologia de gênero, todas essas pataquadas, desfigurando o homem. O Satanás chegou para Jesus e falou assim, está aqui, ó, ajoelha aqui no meu pé agora, que está tudo resolvido. Me adora aqui agora, que eu te entrego os reinos da terra na tua mão. Você não precisa nem de voto, você não precisa nem de urna, não precisa nem de democracia. Eu te entrego para você. E Jesus falou assim, somente a Deus se prostrará e adorará. O que o inimigo queria? Que Jesus fosse... Ele abriu o caminho fácil para Jesus. Eu te entrego o trono sem cruz. Não é o mesmo evangelho barato que andam pregando por aí? Vitória, bênção, bens, prosperidade, não é o que estão oferecendo por aí nos púlpitos das igrejas? Sem sofrimento, sem renúncia, sem santidade, sem compromisso, não é o que estão oferecendo glória. Porém, lembra quando a mãe de Tiago e a mãe de João era adepta da teologia da prosperidade. Ela era neopentecostal. Chegou para Jesus e falou assim, Senhor, coloque um dos meus filhos à tua direita, outra à tua esquerda, no teu reino. Ele falou, coloco, é para já. Coloca o meu filho, um à tua direita, outra à tua esquerda. Jesus falou, claro que eu coloco. Se eles beberem o cálice que eu beber, eles terão direito de sentar do meu lado no meu trono. E o problema da era em que a gente vive é que as pessoas querem o trono, mas não querem o cálice de Cristo.
Querem o ministério, mas não querem o cálice. Tem obreiros que querem o ministério, mas não querem o cálice que tem para beber. Querem ministério, mas tem gente que quer ser obreiro, quer sentar na tribuna, mas isso aqui implica em compromisso, isso aqui implica em testemunho, isso aqui implica em renúncia. Tem muita coisa que, pelo fato de nós sentarmos aqui, qualquer um pode fazer, nós não. E se quiser ser um obreiro com dignidade na presença do Senhor, trate de entender logo isso, que tem um cálice para beber, meu irmão. Tem uma cruz para carregar, e cada um tem uma. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Satanás ofereceu para ele. Complicado, irmão, coisa. Mas vamos que vamos, né? Deus vai ajudar, Deus vai me ajudar aqui a falar essa palavra para vocês. Então Jesus ia chegar, tinha 2 endemoniados em Gadara. E aquele território, através daqueles demônios, através daqueles 2 endemoniados, ele dominava aquele território. E quando eles perceberam que Jesus ia chegar ali, eles criaram uma oposição tão surreal, desproporcional à própria natureza estrutural do lago. Uma coisa assim, às vezes tem uns levantes que vêm contra a gente, irmão, que é fora do comum, é coisa do inimigo. Estou ensinando a Bíblia para você. É a palavra, é a verdade bíblica, não é a minha verdade. Eu não quero que você aceite o que eu estou dizendo, eu quero que você confira aí na Bíblia, só isso. É ou não é? A tempestade levantou fora da proporção. E por que estava tendo aquele levante? Porque eles não queriam que Jesus chegasse naquele território. Porque eles sabiam que quando Jesus chegasse naquele território, ele estaria invadindo o território dominado, por muito tempo aqueles demônios estavam com os tentáculos cravados naquele território. E a Bíblia diz, e chegando a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Perceba que quando Jesus chegou, e tendo chegado, Jesus chegou, não precisou ninguém dizer para eles, eles já sabiam que o Senhor estava naquela área. E aí eu trago aqui para nós, vamos conversar. Jesus chegou, alguém anunciou a chegada de Jesus? Colocou uma placa, postou no Facebook, Jesus acabou de chegar aqui no território de Gadara, Mas o mundo espiritual identificou a chegada de Jesus. Identificou a presença de Jesus. Porque vocês sabem que esses demônios que hoje atuam na atmosfera terrena foram todos expulsos lá do céu. E eles sabem muito bem quem é o Deus Todo-Poderoso. Eles sabem o efeito, eles têm um gosto da presença de Deus. Eles sabem quando Deus entra no pedaço. Mais do que nós. Porque eles têm anos, eles têm uma eternidade lá para trás, os tempos imemoriais em que eles viveram diante do trono da majestade divina, eles sabem muito bem. Então ninguém avisou que Jesus tinha chegado. Mas mesmo assim eles já sabiam que Jesus estava ali. E quando Jesus estava ali, eles são amigos ou inimigos de Jesus? Pergunto para vocês. Responde aí, irmão, eles são amigos ou inimigos? Eles são a favor ou contra? Contra. E mesmo sendo inimigo, mesmo sendo contra, mesmo não querendo, a contragosto, eles foram lá onde Jesus estava. Sabe para quê? Para se curvar diante dele. E aí eu digo para você, Jesus está presente aqui entre nós ou não? E por que quando você chega aqui, você senta no banco e não dobra esse joelho que Deus te deu? Se você não tem doença no teu joelho, então, por favor, irmão,
ou você não tem noção da realidade espiritual no que a gente está? Eu posso pregar aqui nessa igreja ou não? Vocês têm maturidade para entender a palavra ou não? Se os demônios que não gostam, não aceitam, não querem, são rebeldes, estão em condenação, quando Jesus chega, irmão, sabe quem que é o primeiro que já bota a cara no chão para respeitar a autoridade de Jesus? O diabo. E você chega na igreja, e eu preciso te doutrinar, você chega na igreja, já senta assim, já senta assim, vamos ver o que vai ter aí. Jesus está ou não está aqui nesse lugar? Ele é ou não é rei? Se os demônios reconhecem, e os servos que foram salvos pelo sangue daquela cruz, não é capaz de vir aqui, dobrar o joelho e orar a Deus? Então larga de ser sem vergonha, irmão. Pelo amor de Deus, larga de ser cara de pau. Tenha reverência na casa do Senhor. Aqui não é lugar que se faz qualquer coisa, não. Aqui é lugar onde tem temor de Deus. É ou não é verdadeira essa palavra? É ou não é santa essa palavra? Se é santa, então reconhece que existe um Senhor nessa igreja. A gente vai permitindo que certas coisas cauterizem a nossa mente. A gente começa a ver as coisas com um olhar natural. A gente começa a ver as coisas com um ar natural. A gente vai beirando o sacrilégio. A gente vai virando sacrílego na igreja. O que é sacrilégio? É tratar as coisas de Deus em pé de igualdade com as coisas do mundo. Isso aqui não é futebol, isso aqui não é Netflix, isso aqui não é cinema, isso aqui não é show. Irmão, dói na minha alma, aflige a minha alma. O povo evangélico indo atrás de show, gosta de show. Sabe, essas baboseiras, esses lixos que estão criando para entreter. Irmão, igreja hoje em dia está virando um entretenimento. As pessoas querem, sabe, passar tempo na igreja, quer se sentir bem. Agora, o que nós aprendemos aqui no meio desse texto? Que existe um contexto espiritual que o inimigo quer que você não olhe para ele. Tem muitos intérpretes da Bíblia, muitos exegetas, que querem desprezar esse texto. Eles querem dizer, não, isso aqui não é assim não, isso aqui foi lá naquela época. Eles nem querem interpretar isso aqui, eles querem pular isso aqui. Eles querem rasgar isso daqui da Bíblia. Eles querem alegorizar esse texto, como se aqui fosse uma alegoria, uma historinha da carroça. Eles não querem enfronhar-se nesse texto. Eles não querem se deparar com esse texto. Eles têm medo da realidade desse texto. Tem medo, irmão. Tem gente que tem medo. Ai, meu Deus, se cair um endemoniado na igreja, nem sei o que eu faço, acho que eu corro. Tem gente que tem medo de endemoniado na igreja. E às vezes, endemoniado manifesta na igreja por causa do senhorio de Cristo. Que ele não suporta a presença de Deus. Quando Jesus chegou, e tendo Jesus chegado, eles fez de tudo para ele não chegar. Eles atrapalharam no que pode para ele não chegar. Mas quando ele chegou, eles tiveram que se dobrar diante dele. E se você na tua alma, você está vindo aqui nesse ensino, irmão, se você na sua alma, você estiver entendendo o que eu estou dizendo, então aprenda a ser crente de verdade. Tenha reverência na casa do Senhor. A Bíblia diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda esse teu pé, irmão. Você está lá do lado de fora é uma coisa, chegou aqui para dentro o negócio é outro. E não deixa Satanás atingir a tua mente. A igreja é de Jesus. Ele chega aqui, saíram-lhe ao encontro os endemoniados, vindo do sepulcro, tão ferozes que eram. Os demônios eram brabo, feroz, uma fera, que é o que o inimigo faz com as pessoas. Eu falei domingo aqui. Qual que é a função? Deixa eu te dizer,
Por que esses endemoniados por que há essa descrição? Tão ferozes que eram. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o inimigo se rebeliou contra Deus lá nos tempos da eternidade, estou usando tempos da eternidade, mas vocês têm a dó de mim, irmão. Eu não sei dizer como certinho essas coisas. Porque não existe tempos da eternidade, porque eternidade não é tempo. É só para vocês me ajudarem a entender. Dá um desconto para mim aí, que eu não tenho... Tem coisa que tem lá no céu que não tem palavra aqui na terra para a gente pegar. Então, a gente tenta fazer uma coisa assim para ficar entendível. Quando o diabo se levantou contra Deus lá no céu, ele disse assim, segundo o relato bíblico de Ezequiel, do profeta Ezequiel, ele disse em seu coração, subirei ao mais alto monte, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele falou, eu quero ser igual a Deus. Esse foi o pecado de Satanás. Ele falou, eu vou ser igual a ele. Aí o que Deus fez? Deus pegou o arcanjo Miguel, montou uma frente para enfrentar essa rebelião, expulsou todo mundo de lá. Uma terça parte do céu foi ripada de lá, assim, na maior. E então Deus criou o homem. Criou o homem do pó da terra. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E fez o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas, e o homem se fez alma vivente. Está escrito lá na Bíblia. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí está o motivo da raiva que ele tem de nós. Toda vez que ele olha para você, ele vê a cara de Deus. Por isso que ele te detesta. Por isso que ele odeia o adversário, odeia a humanidade, porque ele odeia Deus. E ele odeia a humanidade porque quando ele olha para o rosto de uma criança, quando ele olha para o teu rosto, ele vê o rosto de tudo que ele um dia quis ser e nunca pôde. Você entende o valor que o homem tem para Deus? E é quando ele olha para você, ele quer apagar de você a imagem de Deus que está em você. Ele quer riscar a imagem de Deus que está em você. E uma das estratégias para ele fazer isso é animalizar o homem. Por isso que esses endemoniados eram ferozes, que nem bicho. Você não vê? Essas pessoas que se distanciam de Deus, elas perdem as características da nobreza humana. Porque o ser humano, irmão, é nobre. O ser humano é fino. O ser humano é top. Você já viu o que o ser humano é capaz de fazer? O ser humano desenvolveu a teoria da relatividade. Você anda numa grande metrópole, você vê os prédios, as pontes, as soluções, desvia leito de rio, faz usinas, vai para a Lua, manda sonda em Marte. Meu Deus, o ser humano é uma benção. Mas o diabo tem raiva do ser humano. Por causa disso. Está aqui, ó. Vindos dos sepulcros de tão ferozes que era. Você não vê? O inimigo quer empurrar droga. Você vê uma pessoa bêbada, caída, feito um animal no chão? É o que o diabo quer. Que ele perca a essência da semelhança que ele tem com o Criador. Porque quanto mais a gente está na presença de Deus, mais parecido com Deus a gente fica.
Quanto você está na presença de Deus, mais você exala a semelhança de Deus através de você. É só isso, não tem nada, não tem segredo isso aqui não, irmão. Quando você está na presença de Deus, você exala a presença de Deus. E quanto mais a presença de Deus manifesta em você, mais raiva Ele tem de você também. Porque Ele quer ver você no pecado. Ele quer ver você de cabeça baixa. Ele não quer ver você alinhado, digno, altivo. Ele quer ver você destruído. Está aqui, ó. Mas aqueles demônios, através daqueles 2 homens, que era tão bravo, tão feroz, que naquele território ninguém mandava. Era aqueles 2 homens. Aquele território era dominado, aquela região era dominada por aqueles 2 endemoniados. Os demônios mandavam tudo nele. E ninguém passava por ali sem a autorização daqueles 2. E ponto final. Você não vê, irmãos, nessas regiões dominadas pelo narcotráfico, sempre tem um endemoniado lá que manda, irmão. Quem opera aquele domínio do mal naquela região? Irmão, eu estou na Bíblia, vocês estão na Bíblia? Eu estou trazendo, vamos trazer para os dias de hoje. Quem opera nessas regiões em que impera a maldade, o pecado? Quem que estabelece ali aquele poder? Foi Deus que estabeleceu? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existem territórios que são dominados. Você pode ver, tem lá. Sempre tem lá um manda-chuva, uma palavra, o dono do negócio. Está aqui, ó. Mas quando Jesus chega lá, eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus? Então existem poderes num nível, e existe o poder soberano no nível de cima. E quando o poder soberano chega, o poder de baixo tem que se curvar ao poder soberano. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu espero que vocês estejam me ouvindo hoje. Sempre tem alguém que manda mais. Em qualquer lugar. Em qualquer departamento. Tem alguém que manda, mas tem alguém que manda no que manda. É, pastor, tem alguém que manda no que manda? Tem. E tem alguém que manda no que manda no que manda. E para por aí, não. Tem alguém que manda no que manda no que manda. Se você vai lá na área do supermercado, lá tem o que manda lá no que repõe mercadoria. Não tem? O rapaz que cuida da reposição de mercadoria, mas em cima dele tem quem manda nele. E tem quem manda no outro. E tem quem manda no negócio. E tem quem manda na rede inteira. E você precisa entender isso. Tem sempre um poder acima. Tem sempre um poder acima. Em qualquer situação tem um poder acima. Porque senão a gente pensa que termina ali. Não termina não. Tem um poder acima. Quando esse poder acima chega, o poder de baixo não tem vez. Você está sentindo a presença do poder que está acima? A minha fé não está nos poderes da... Irmãos, existem níveis de poder. O mundo é constituído de esferas de poder. Acontece que muitos de nós nos apegamos a certas esferas. Tem gente que pensa que dinheiro resolve tudo. Dinheiro resolve um monte de coisa. Mas tem um poder maior que o do dinheiro. Tem pessoas que pensam que o poder da política resolve tudo. O poder política é um poder incrível, resolve um monte de coisa, mas tem um poder acima da política. Tem pessoas que pensam que o poder da força do braço resolve tudo, mas tem um poder que está acima do poder do braço. E nós não estamos aqui para reverenciar nenhum tipo de poder de baixo. Nós estamos aqui para reverenciar o poder de cima.
O poder do alto, porque o Senhor falou: e recebereis poder. O Senhor disse: até que do alto sejais revestidos de poder. O nosso poder não é o poder do dinheiro. O nosso poder não é o poder da influência. O nosso poder é o poder do alto, é o poder da igreja. É por isso que o cristianismo, ao longo da história, se mostrou indestrutível. O cristianismo, ao transcorrer dos 2000 anos de história, se mostrou indestrutível. Não tem nada capaz de destruir esse poder. Irmão, já teve reino que levantou e caiu, e o cristianismo está de pé. Já teve impérios que se formaram e se dissolveram, e o cristianismo está lá firme e forte. Tem gente ainda dizendo: meu rei é Jesus. Lembra das eras da cortina de ferro, da União Soviética, da perestroika? Durou 70 anos a perestroika. Proibido, queimaram todas as Bíblias, prenderam todos os pastores, assassinaram, só de primeira arrancada lá o Stalin mandou matar mais de 20 mil pastores de igreja, expulsaram missionários, expulsou missionário, mandou todo mundo embora, os missionários de outros países que estavam lá, mandou tudo embora, acabou. Passou 70 anos, a perestroika veio ao chão, o regime veio ao chão, e em poucos dias contava-se crente aos milhões na Rússia. Aos milhões na Rússia. Quando eu li o livro Maravilhosa Graça, já deu 9 horas, já é duro, né? Nem comecei aqui, irmão, vocês têm que me perdoar, Quando eu li o livro Maravilhosa Graça, ele conta lá num capítulo que quando Mao Tse Tung estabeleceu o regime, a revolução comunista na China, uma das primeiras medidas foi fechar igrejas e mandar os missionários norte-americanos embora. Repatriaram para os Estados Unidos a maior parte dos missionários que estavam na China, em 1920 e tal, aquela coisa. Aí passaram-se décadas debaixo de um regime extremista e fechado. Ninguém sabia o que tinha acontecido. A ideia que se tinha era que o cristianismo na China, ao longo desses anos de regime ditatorial e que anticristão, tinha extinguido, que não havia crente na China. Aí quando chegou na década de 50, constatou-se que depois da era da igreja primitiva, o maior crescimento da história do cristianismo foi na China. Aí falou, os missionários foram embora, mas o Espírito Santo ficou na China, trabalhando no coração dos chineses. Não tem nem, irmãos, não tem nada que se equipare a Jesus. Vocês precisam saber disso. Não tem nada, irmãos, um coração a Jesus. Como é que pode esse carpinteiro ter feito isso com nós? Como é que pode esse carpinteiro ter ganhado a gente desse jeito, para ele? Como é que pode esse carpinteiro de Nazaré ter feito a gente desse jeito? A gente ter se rendido a ele desse jeito? Glória a Deus. Irmãos, eu amo esse carpinteiro de Nazaré com a minha alma. Que coisa boa! Como é que pode ter cristão na China? Como é que pode ter cristão nos países Islã, onde predomina o islamismo? Como é que pode alguém se converter a Jesus naquele país? Diz os relatos missionários que Jesus visita o pessoal lá no Islã em sonho, aparece para ele no sonho, ele se converte dormindo. Está dormindo, Jesus vem no sono. Ele fala assim, não é Alá não, é aqui, ó, eu sou o Filho de Deus.
Você está entendendo, irmão? Não tem poder que resista à força desse Cristo. Me desculpe, nós estamos do lado certo. Me desculpe, nós fomos ganhados por esse Jesus. Ele é o nosso Cristo vivo. Quando ele chegou em Gadara, irmão, não teve para ninguém.